Boa noite, amigos. Aqui estamos mais uma vez para aproveitar esta oportunidade que Deus nos concede para mais uma live com vocês. Hoje eu quero falar para vocês como um crente, um pai ou uma mãe podem construir um muro de proteção, uma cerca de espinho em volta do seu filho, da sua filha, no caso do seu marido ou também de sua esposa, e reconquistá-lo para o Senhor, trazendo-o de volta através de uma cerca de espinho. Onde temos isso escrito na palavra de Deus? Em alguns lugares, mas eu quero tomar dois textos, na verdade um, depois farei referência ao outro. Oséias no capítulo 2 e no versículo 6 está escrito assim: porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, diz o Senhor, eis que cercarei o teu caminho com espinhos e levantarei uma parede de ceder para que ela não chegue às suas veredas. E irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará. E buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Esse texto aqui é um texto em Oséias, e ele nos mostra a história que Deus disse para ele como profeta que se casasse com uma mulher de prostituição. É interessante como Deus tratava às vezes com os profetas. Eles tinham que fazer coisas que eles não queriam e que não gostavam. E até mesmo se casar com uma mulher de prostituição. O que aconteceu? Oséias obedeceu, foi e casou-se com uma mulher de prostituição. Ela lhe foi fiel por algum tempo, mas depois cometeu infidelidade contra o seu marido Oséias. Nisso ele já tinha gerado 2 filhos, na verdade 3. E a palavra registra que, vivendo Oséias naquela situação, ele teve compaixão da sua esposa e esperou e orou ao Senhor para que ela fosse liberta daquela situação. Nós sabemos que esta história aqui desse profeta que casou-se com esta mulher é um retrato do que verdadeiramente estava acontecendo com o povo de Deus, o povo de Israel e até mesmo também o povo de Judá. Nessa época estavam separados, sendo 10 tribos, chamadas 10 tribos com o governo do norte, e 2 tribos que permaneceram fiéis à casa de Judá, que estavam em Jerusalém. Mas ambos haviam se desviado do Senhor. E esse livro aqui de Oséias mostra exatamente isso. Conta a história de uma mulher de prostituição que se afastou do seu marido e que agora precisava retornar. E para que ela retornasse, o Senhor então disse que assim, visto ela não ter reconhecido que tudo quanto ela havia recebido tinha sido dado por Deus, ele então faria uma cerca em torno dela
e cercaria o seu caminho com espinhos. E disse: levantarei uma parede de sebe, para que ela não ache as suas veredas, isto é, não ache os seus caminhos do pecado à procura dos seus amantes. E o Senhor diz aqui que ao cercá-la com espinho, levantando esta parede para não deixá-la livremente, ela sairia à procura, mas não encontraria com os seus amantes. Não os achando, então ela cairia em si e se voltaria e diria: eu vou voltar para o meu antigo marido, porque afinal de contas eu estou sozinha. Esta é o resumo, de uma forma muito rápida, do livro de Oséias. E é sobre esse pensamento que eu quero hoje falar com vocês. Portanto, como você, um crente, um pai, uma mãe, um pastor, pode construir um muro de proteção em volta de cada membro da sua família, de sua esposa, ou, se for o caso, do seu marido, ou dos seus filhos, e construir, assim, uma cerca de espinho em volta deles, do seu amado, da sua amada, da sua que havia abandonado a família, e assim trazê-los de volta para casa e para Deus. A construção, queridos, dessa cerca de espinhos é feita através de oração. É feita através da oração contra Satanás e ao Senhor, para a glória do Senhor. Talvez, queridos, vocês tenham um filho que abandonou a Deus, abandonou a igreja. Ou você seja um esposo ou esposa cujo cônjuge abandonou. Deus tem uma resposta para você. Não está perdido. Pode acreditar que essas coisas não foram perdidas. Você pode rever o que é seu, resgatar o que Deus te deu das mãos do inimigo, construindo através de oração uma cerca de proteção, a fim de que eles não consigam sair para fazer o que o mundo, a carne e o diabo tentam fazer com que eles façam. Então, queridos, o que queremos mostrar é que Satanás é nosso inimigo. É contra ele que nós lutamos. Em Efésios 6, versículo 12, nós encontramos Paulo assim dizendo: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Queridos, Satanás não tem o direito de nos amarrar. Como Cristo disse, nossa grande arma contra ele é a oração. Ore de dia e de noite contra ele. Assim, devemos aprender a construir um muro de proteção em volta de nós mesmos, em volta de nossa família e de nossos ministérios. O que a palavra está dizendo aqui é que devemos orar, mas orar contra o inimigo. É um confronto direto contra ele. Me lembro de ter assistido aquele filme Quarto de Oração. Quem é que não assistiu aquele filme? Foi sucesso nos Estados Unidos, foi sucesso aqui no Brasil e no mundo. Quando a gente vê aquela senhora idosa ensinando aquela esposa linda com um marido que estava para traí-la e abandonar o lar. O que Deus fez? Né? Levantou aquela mulher de oração, ela aprendeu a orar guerreando contra o inimigo. E há um momento no filme que ela está orando lá dentro do quartinho de oração dela, e a graça de Deus está sobre a vida daquela mulher, e aquela mulher começa a orar.
mas começa a orar lutando contra o inimigo. E de repente ela sai de dentro daquele quarto, olha para o corredor que levava ao quarto onde ela estava, ela sai pelo lado de fora e ela ordena: o diabo, em nome de Jesus, sai da minha casa. Em nome de Jesus, sai do meu quarto, sai da minha sala, sai da minha cozinha, sai em nome de Jesus. E ela vai chegando para fora, e chega na porta da frente, ela já está na varanda, e aí expulsa eles: vai embora e não volte mais. E aí ela volta assim, foi uma situação muito linda, ela volta para entrar para casa, e de repente ela volta à porta e levanta o dedo para fora e diz assim: e nunca mais volte, vai embora. Aquela mulher tinha consciência de que ela estava lutando contra o inimigo e que poderia ter vitória contra ele. Então expulsou da sua casa, expulsou da vida do seu marido, expulsou da vida da sua casa. Naquele momento ela estava construindo uma cerca de proteção, construindo uma cerca de proteção, uma cerca de espinhos. Gente, uma cerca de espinho é muito desagradável para quem fica dentro dela. Se você mexe para a direita, você se espeta. Se vai para a esquerda, você se espeta. Você fica sem condição de sair para fazer aquilo que você não deve. É isso que Deus quer que nós aprendamos quando nós lutamos contra o inimigo das nossas vidas, contra o inimigo da nossa família, como pastores, contra o inimigo da nossa igreja. Deus quer que nós aprendamos a combater esse combate que Paulo chamou de o bom combate. Jesus disse: resisti o diabo e ele fugirá de vocês. É uma palavra de fé para os nossos corações. Por que nós podemos vencer o inimigo? Por que nós podemos vencer o diabo? Por que nós podemos vencer o inferno, vencer o mundo e vencer o pior inimigo nosso, que é a carne, que é o inimigo que o diabo mais usa para nos derrubar? Porque ele não vem de fora, ele está dentro de nós, é a nossa natureza carnal. O Senhor é poderoso para nos ajudar a construir uma cerca de espinho para fazer com que os nossos queridos filhos, esposas, maridos que abandonaram a casa, que fugiram de Deus, que se tornaram pródigos fora da casa do Senhor, meus amados e queridos, podemos usar este recurso da oração para termos vitória nas nossas vidas. Sim, isto é uma verdade. Mas como amarrar Satanás através da oração? E como construir esta cerca de espinhos à nossa volta para a nossa proteção? Bem, nós podemos aprender como amarrar Satanás, construir um muro de proteção em volta de nossa família, do nosso lar, do nosso amado e dos nossos filhos. A base bíblica para a cerca de espinhos se encontra tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Um exemplo do Velho Testamento é esse livro de Oséias que eu li, encontrado em Oséias no capítulo 2, versículos que eu li, de 5 a 7. Deus colocou ali uma cerca de espinhos em volta de sua esposa infiel. O nome dela era Gomer. Isso mostra como a cerca de espinho funciona. Em segundo lugar, a palavra de Deus diz que os seus amantes, quer dizer, os amantes dos nossos filhos, que é o mundo, que é o próprio diabo, os amantes dos nossos filhos, das nossas esposas, eles os deixarão, porque eles não conseguirão também penetrar nesta cerca de proteção. Em terceiro lugar, os problemas farão com que eles queiram voltar para o lar, voltar para casa, como o filho pródigo fez, voltar das drogas, voltar da prostituição, voltar-se para a casa do Senhor, vir novamente de encontro ao Senhor Deus. Isto é maravilhoso. Então, no Novo Testamento, nós encontramos alguns lugares também que nos mostram isso.
Mas os passos essenciais na construção de uma cerca de espinho em volta de nossa família, do nosso companheiro, dos nossos filhos no Novo Testamento. Primeiro, esteja certo de que você é um crente genuíno. Deus só ouve os pedidos em oração de seus filhos próprios, ou de seus próprios filhos obedientes à sua palavra. Ele não responde à oração dos desobedientes. Ele não responde à oração daquele que não o teme. Ele responde à oração daqueles que com sinceridade no seu coração se volta para ele. No caso, quando a pessoa se desvia e vai para fora e fica longe e que caindo em si vê que errou e aí se volta para Deus e diz: Senhor, eu errei, eu quero voltar, me ajude a voltar. O Senhor então ouve a oração deste crente que esteve afastado, que está mal agora, que percebe que lá longe da casa do Pai não está bem. Então ele se volta para o Senhor e Deus ouve a oração daquela pessoa. Porque a palavra de Deus diz que se nós nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados e abandoná-los, sair deles, fugir deles, virar as costas para eles e caminhar em direção à casa do Pai, à família, à igreja, o lugar onde você recebeu a bênção do Senhor, Deus vai ouvir e vai te ajudar. Então, queridos, uma coisa você precisa ter em mente: você precisa ser um crente genuíno, porque Deus não ouve orações daqueles que não lhe obedecem. Segundo lugar, limpe a sua vida de todo pecado. Você pode fazer isto. Se você fizer isto, abandonar o pecado, a palavra de Deus vai limpar você de todo pecado. O sangue de Jesus está escrito na palavra do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Há um outro texto em João que diz que se tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. São textos bíblicos, é a verdade que eu estou expressando aqui para vocês. Deus não pode falhar completamente, porque a natureza dele é uma natureza poderosíssima. Deus nunca falhou, nunca falha e nunca falhará, porque ele não pode falhar. Ele é poderoso, assim como ele também não pode mentir. Existem algumas coisas que Deus não pode fazer, e uma delas é não mentir. Ele não mente, ele não pode mentir, porque a natureza dele é verdade. Então ele não pode ser um mentiroso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus querido se agradou em construir também uma cerca de proteção em volta de Jó e toda a sua família, porque ele era íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Por exemplo, em Jó, uma leitura rápida que nós faremos aqui no capítulo 1, e me parece que nos versículos 7, eu acho que sim, 1 a 7, deixa eu ver aqui. Versículo 6. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal.
Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercastes, está escrito aqui no versículo 10, não o cercastes tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Aí disse Satanás: mas estende a tua mão e toca-lhe, e tudo quanto tens, e verás se não blasfemas de ti na tua face. Veja só o que Satanás disse a respeito do comportamento de Deus para com Jó. Portanto, não o cercastes tu de bênçãos, não destes tudo para ele. Jó se sentia seguro porque verdadeiramente existia em volta dele uma cerca de proteção, que era resultado do fato de que ele era justo, temente a Deus e se desviava do mal. Queridos, o Senhor tem muito interesse que uma cerca de proteção esteja em sua volta. E, na verdade, sem dúvida, esta cerca existe. Desde o momento em que o homem, em que a mulher aceitam a Jesus Cristo como Salvador, a partir deste momento, ele está cercado, ele está protegido por Deus. A palavra do Senhor diz que nós temos anjos que nos acompanham, nós temos seres angelicais que nos guardam, que nos cercam. Diz a palavra de Deus, né, que o diabo ele pode estar em sua volta, mas não ao redor de você. Ele está a derredor, porque entre ele e você, há entre nós e o diabo e todo mal que tenta se acercar de nós, uma proteção criada por Deus, que são os seus anjos. Acredite nisto, porque é o que está escrito na palavra de Deus. Eu creio que um homem fiel a Deus, através da sua palavra, obediente a ele de todo o coração, um homem que leva uma vida de oração, que ora de dia, que ora de noite, que tem momentos de oração, porque sente prazer com Deus. Porque a oração não deve ser uma forma de troca com Deus. Eu estou te pedindo, Senhor, se eu fizer isso comigo, eu vou ser obediente. Não. A oração, irmãos, ela começa com adoração. A gente vai para os pés do Senhor e a primeira coisa que a gente faz, Jesus ensinou a gente. A gente tem que olhar para o céu e dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí é que começa, né, a oração. Ela começa desta forma. Toda oração começa com gratidão ao Senhor e com reconhecimento que Ele está no céu. E Ele está no céu é uma prova de mostrar o que Jesus fez. Jesus veio do céu à terra, viveu aqui neste mundo 33 anos. Queridos, observem isto. E depois ele disse: olha, eu vim do céu, fiz a obra do Pai e estou voltando para o céu. Então, porque Jesus veio e Jesus é Deus, da mesma forma que o Pai é Deus e que o Espírito Santo é Deus, agora Jesus está lá e nós sabemos que ele saiu daqui e voltou para lá. E a Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus como intercessor nosso lá no céu, como filho que ele é e como Deus presente conosco através do Espírito Santo. Ele está no céu para nos ajudar, para interceder por nós junto ao Pai. Então, queridos amados, nós vemos isso que é muito lindo na palavra do Senhor. Quando nós oramos, nós temos a certeza de que Deus se agrada em construir uma cerca de proteção em volta de nós, como cercou também a Jó em volta dele
com uma cerca de bênçãos, de forma que o diabo não poderia tocá-lo, a não ser que Deus permitisse, assim como permitiu. Deus permitiu a priori que ele fosse lá e tocasse em todos os bens de Jó, tudo que ele tinha. E num dado momento, num certo dia, o diabo começou a tocar nos bens de Jó e tocou também nos filhos dele, mas não pôde tocar em Jó. Mas Jó se viu, de repente, com uma família feliz, de filhos e filhas que amavam e adoravam o Senhor e que gostavam de estar em festa porque viviam em paz, porque a presença de Deus era uma realidade naquela família. Mas para provar ao diabo que Jó amava a Deus acima de todas as coisas e que não amava a Deus por causa dos bens que Deus tinha dado para ele. Amava a Deus porque ele amava de coração, não os bens que ele havia recebido de Deus, mas o Deus de bondade e de amor que havia dado para ele os bens. Assim, meus queridos, nós vemos que Jó passa no teste, quando ele foi provado, perdendo todos os seus bens e os seus filhos. A única coisa que Jó faz é não atribuir nada disso a Deus, mas simplesmente ele cai de joelhos, se prostra com o rosto em terra, rasga as suas vestes, e depois de rasgar as suas vestes, ele olha para o céu e diz: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o diabo levou ali uma direita para nocauteá-lo. Ele levou uma pancada na cara para aprender a não acusar os fiéis como ele acusou Jó. Toca nele e você vai ver que ele vai negar você na sua cara. Houve um tempo, irmãos, na Bíblia, no Velho Testamento, antes de Jesus vir à Terra, que quando os filhos de Deus iam se encontrar com o grande Deus glorioso, né? E os filhos, naturalmente, é uma referência aos anjos, né? E o diabo, de vez em quando, tinha permissão para aparecer lá. Mas ele aparecia lá sempre para criticar e sempre para fazer alguma coisa. Nesse dia, ele acusa a Jó, quando Deus olha para ele e mostra: vistes o meu servo Jó, que me ama, que me teme? E o diabo, então, né, lança um desafio para Deus. Toca nos bens dele. Toca nos bens dele para ver se ele não vai te negar. E Deus disse: pode tocar nos bens dele, só não te dou autoridade para tocar nele. E assim, Jó perde tudo quanto tinha de uma hora para outra e diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quer dizer, Jó amava não os bens. Hoje nós vivemos uma vida em que vemos muita gente, irmãos, que só serve ao Senhor de forma interesseira. Só serve ao Senhor de maneira interessada em algum benefício que venha do Senhor. Não devemos servir ao Senhor pelas coisas que Ele nos dá. Não, devemos servir ao Senhor por aquilo que Ele é. O que Ele é para você? O que Ele significa na sua vida? Um verdadeiro cristão sente prazer em qualquer situação da vida, aqui e ali ou em qualquer lugar, nas lutas, nas doenças, nas enfermidades, nas perdas. Lembre-se que as perdas de bens materiais, ou até mesmo de filhos, que é a maior ligação entre um homem e uma mulher, são os filhos. Porque Deus de um, Ele fez dois. E dos dois, tornou a fazer um através do casamento. E através do casamento, vieram os filhos. Então os filhos têm uma ligação sentimental, uma ligação extraordinária, ouviu?
com os pais, pais e filhos gerados, né, de acordo com a própria semelhança. Ter filhos é muito bom. E quando nós não os temos fisicamente com quem nós nos casamos, então devemos muitas das vezes nos conformar e entender a vontade de Deus e lutarmos para gerarmos filhos espirituais para Deus. É um gozo maravilhoso. Eu me lembro quando eu gerei o primeiro filho para Deus, como resultado da minha vida cristã e do meu ministério. Foi maravilhoso. Eu era jovem ainda, não tinha me casado, mas servia ao Senhor e era um evangelista aqui na nossa região. Saía com outras duas irmãs bem mais velhas do que eu, uma casada com filhos, uma outra viúva, irmãs em Cristo, e eu jovem ainda. E eu vi, elas desciam nas porteiras para abrir as porteiras dessas roças aí, nós entrávamos nas fazendas, ganhamos muita gente para Jesus. Na verdade, queridos, nós estamos nesta terra, não é apenas para trabalhar, para comer, vestir, para beber, não é? Enfim, para nos alimentar, não, para nos casarmos. Nós estamos nesta terra a priori, depois que Jesus nos salva, para sermos ganhadores de almas. Porque seria melhor, então, quando Ele nos salvasse, por causa da tristeza deste mundo, deste lugar perigoso, cheio de lobos, de cobras venenosas, de perigos, enfim, seria melhor Ele nos salvar e nos levar para o céu. Porque nós estaríamos muito melhor. No entretanto, o apóstolo Paulo, entendendo isto, ele diz que ele gostaria de estar com o Senhor. Mas por amor aos seus irmãos, por amor às pessoas que precisavam ser ganhas através do seu ministério, ele não poderia. E, portanto, ele desejava ficar por mais um tempo, o tempo que Deus lhe permitisse. O céu é tão maravilhoso e, infelizmente, tem muita gente que não acredita no céu, como eu acredito. Tem muita gente que não crê desta maneira. Tanto que quando pensa que vai morrer, um Deus nos acuda. Conheci um certo irmão, muito cristão, muito crente, foi fiel ao Senhor, mas quando foi chegando a hora da morte dele, irmãos, e estava determinado, aquela doença era para que ele morresse, e nós entendemos aquilo, mas aquele homem, irmãos, lutou desesperadamente. Desesperadamente. Morreu sem a alegria, como um antigozo daquele momento antes de se encontrar com Jesus. O crente fiel ao Senhor, no último instante da vida, ele está ansioso para conhecer a Jesus, para ver Jesus como Ele é. E foi sempre assim no passado, no presente. Todos os crentes fiéis acreditam no céu como uma realidade. Há um hino no passado, né, que foi escrito, que ele canta, tem uma letra muito bonita e fala mais ou menos sobre isso. Quando eu chegar no céu, né, antes de ver meu pai, antes de ver minha mãe, antes de ver talvez meus filhos, entes queridos, amigos que partiram antes de mim, antes de vê-los, primeiro eu quero ver o meu Salvador. Sabe por que nós queremos ir para o céu? Sabe por que os crentes querem ir para o céu? Porque querem conhecer pessoalmente, fisicamente, no céu, aquele que morreu por nós na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia e que hoje está pronto para voltar, esperando que nós aqui na terra estejamos prontos para a sua volta. Então, amados, esteja certo de que você é um crente genuíno, porque suas orações serão atendidas. Limpe a sua vida de todo pecado,
porque Deus não ouvirá a sua oração se você estiver vivendo em qualquer pecado voluntariamente. A palavra de Deus diz, irmãos, que aquele que tem Deus, o Espírito Santo, não peca. Mas esta palavra não peca, a tradução certa dessa palavra é não vive na prática do pecado. Por quê? Porque tem outros textos que diz que nós mentimos quando nós dizemos que nós não pecamos. Um outro texto diz, quando nós dizemos que nós não pecamos, nós estamos fazendo de Deus um mentiroso. Portanto, irmãos, todo crente peca, mas ele não vive na prática do pecado, porque ele conhece o caminho de volta. E o caminho de volta é arrepender. O arrependimento nos traz, abre a porta do perdão e nos joga para dentro novamente dos braços do Senhor. E isto é graça, é misericórdia, é favor que nós não merecemos. Portanto, queridos amados, prosseguindo ainda um pouco mais, Deus se agradou, portanto, em construir uma cerca de proteção em volta de Jó e toda a sua família, porque ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Podemos começar confessando os nossos pecados, confiantes que o sangue de Jesus nos pode limpar de todo o pecado. E depois, querido, podemos limpar nossa mente, nossa vida e nosso lar de tudo o que magoa o Espírito de Deus. No Salmo 101, versículo 3 a 7, diz assim, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Não há de ficar em minha casa os que usam de fraude. É uma palavra gloriosa e maravilhosa. Então, o que nós precisamos limpar dentro da nossa casa, dentro da nossa vida? Primeiro, dentro da nossa casa, irmãos, precisam ser jogados fora, atirados para longe, todos os livros e revistas pornográficos. Será que existe isso dentro da casa do povo de Deus? Provavelmente os pais não saibam. Talvez os seus filhos tenham debaixo do travesseiro, debaixo do colchão, revistas pornográficas que eles à noite sozinhos, lá com uma lanterninha por debaixo do cobertor, né, lendo coisas que eles sabem que vocês pais não querem que eles leiam. Então, queridos, verifique isto. Faça uma limpeza na sua casa. Revise o quarto dos seus filhos. Verifique isto, porque são coisas para que nós limpemos a fim de que uma cerca seja construída em nossa volta. Por exemplo, o que mais? Estátuas, imagens e amuletos. Muitas vezes os nossos filhos trazem para dentro de casa, influenciados nas escolas. Principalmente nesse tempo agora. Nós precisamos tomar muito cuidado com os que os filhos trazem das nossas escolas. Lá nos Estados Unidos, uma irmã, uma brasileira, que se converteu indo daqui para lá, e se converte lá ao Evangelho, através de uma pregação que Deus havia nos dado, se tornaram eles uma família cristã, marido, esposa e também filhos. Entretanto, eles não souberam vigiar os filhos, e quando eles foram para a escola, um dos meninos começou a trazer para dentro de casa livros e outros objetos relacionados com horóscopos, adivinhações, amuletos, enfim, coisas do mundo dos espíritos maus. Espiritismo, macumba e tantas outras coisas do Oriente que são dos demônios. Trouxe para dentro de casa e aquele menino, pouco tempo depois, tinha completamente se afastado de Deus. E pior ainda, influenciou as 3 irmãs
que tinham, ou 2 irmãs que ficaram fora da igreja. Oro para que eles já tenham voltado. Mas então nós precisamos lançar fora essas coisas. Livros de falsas religiões, ocultismos, espiritismos e afim. Outra coisa, amigos rebeldes ou imorais, que você, marido, tem, que você, esposa, tem, que você, filhos, tem. Amigos que não merecem a nossa amizade, porque eles são imorais, eles vivem em prostituição, eles têm um palavrão, ou quer dizer, um palavreado que não é palavra que sai de um coração convertido. O que nós podemos esperar de um cristão? Palavras de fé, palavras de esperança, palavras que não sejam palavrões, coisas imorais que possam sair dos nossos lábios. Portanto, vigie os amigos que você deve evitar, porque bons amigos, amigos cristãos, ele tem muita coisa em comum com você. Amam o mesmo Deus, servem ao mesmo Deus, vão talvez à mesma igreja, ou então em igrejas separadas, mas igrejas que servem ao Senhor. Terceiro, propósito de construir uma parede de proteção em volta de cada membro de nossa família. Diga ao Senhor: Senhor, tu procuravas um homem que tapasse o muro que se pusesse na brecha perante ti. E não achaste ninguém, mas agora tu me achastes. Eu serei este homem ou esta mulher, ou minha família. Amados, isto é uma verdade. Toma esta decisão. Faça este propósito de ser alguém que esteja nas brechas dos muros, tapando os muros, para que nenhuma legalidade seja dada ao inimigo da nossa vida. Tape os muros da sua casa. Deus está construindo. Não deixe que sejam abertos brechas ali, buracos ali. Fique ali, tape. De alguma forma, você estará preservando a sua família. Conscientize-se de que Deus lhe deu autoridade espiritual especial através de Jesus para derrotar Satanás. Se você é o cabeça de uma família, você é um homem forte da sua família. Se você é o cabeça, então Deus te fez forte para você ser o cabeça. Honre esta posição que Deus te deu, de chefe de família. Sinto pena de certas mulheres valorosas que não tiveram companheiros que pudessem ajudá-las na criação dos filhos, ajudá-las na formação de um lar cheio da bênção e da graça do Senhor. E olha que temos muitas dessas mulheres que têm sido vitoriosas, porque não têm trocado o Deus que salva pelo Deus dinheiro, pelo Deus do mundo. Não tem trocado o Senhor por nada, porque sabe que nele há prazer, nele existe vitória. Saiba que assim, meus irmãos, como Satanás pode amarrá-lo em hábitos pecaminosos, você pode amarrar Satanás através de Jesus, pelo seu nome e pelo seu sangue. Você pode amarrá-lo. Há uma expressão que começou a surgir, né, no neopentecostalismo, né? Está amarrado em nome de Jesus. Isso aí se tornou uma rotina, está amarrado. Aí daqui a pouco as novelas começaram a aparecer com gente dizendo está amarrado, está amarrado. Tornou-se uma chacota. Mas a verdade é que nós podemos verdadeiramente pela fé e pelo poder da palavra de Deus amarrar os demônios que foram lançados, que estão sendo lançados em nossa direção pelo diabo, no poder do nome de Jesus. Jesus disse: resisti ao diabo,
podemos resisti-lo com a palavra, podemos resisti-lo com uma vida de oração, podemos resisti-lo com uma vida de santificação, podemos resisti-lo colocando guardas nos nossos olhos, não olhando para qualquer coisa, desviando os nossos olhos do que é mal, do que nos atrai para o pecado. Nós podemos verdadeiramente amarrá-los, tapando os nossos ouvidos para tudo que vem do mundo e abrindo os nossos ouvidos para a voz de Jesus, através da sua palavra, para a voz doce, mansa e suave do Espírito Santo falando no nosso coração. Nós podemos amarrá-lo. Um crente fiel amarra o inimigo e ele não tem força para atacá-lo, até porque ele não pode romper com a cerca de proteção que Deus criou para nós. Quando você amarra Satanás fora das vidas dos seus familiares, você está construindo assim uma cerca, um muro espiritual de proteção em volta deles. Portanto, queridos, construa uma cerca de espinho através da oração. Ore por um filho perdido. Ore pelos casamentos. Ore pela família. Ore por um filho perdido. Pai Celestial, diga assim: eu te peço pelo nome e pelo sangue de Jesus Cristo, que construas uma cerca de espinho em volta do meu filho ou da minha filha. Peço que ele ou ela deixe de ter interesse no mundo e nos seus pecados, e que essa cerca os separe do mundo. Peço que ele seja confundido e que ele volte para casa e para o Senhor Jesus e para a autoridade dos seus pais. Baseio essa oração na tua palavra que ordena que orientemos nossos filhos na admoestação do Senhor. Faça esta oração pelo seu filho. Ore pelo seu casamento. A seguinte oração é um exemplo de como construir uma cerca de espinho em volta de um cônjuge fiel. Pai Celestial, eu te peço no nome e pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que construas uma cerca de espinho em volta do meu companheiro ou de minha companheira. Peço que através dessa cerca, que quer outros amantes, perca o seu interesse e vá embora. Baseio esta oração na tua palavra, que diz que o Deus a quem Deus ajuntou, não o separe o homem. Ore pela família. Pai Celestial, como líder espiritual da minha casa, da minha família ou da minha igreja, eu quero resistir ao diabo na minha própria vida. Eu te peço pelo nome e pelo sangue de Jesus Cristo que amarre Satanás fora das vidas dos meus familiares ou membros da igreja. Construa em volta de suas mentes, vontades e emoções um muro de proteção. Proíbe, Senhor, Satanás de colocar pensamentos ou raciocínios falsos em suas mentes. Faze com que Satanás tenha que pedir a tua permissão para agir em suas vidas. Obrigado pela vitória em Cristo Jesus. Amados, façamos isto e deixemos que a palavra de Deus seja uma verdade que construa a nossa cerca que nos protegerá. Que Deus vos abençoe. Que esta palavra fique verdadeiramente no seu coração. Você precisa de vitória e então precisa agir como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um filho ou uma filha de Deus, orando pelos seus pais que não são crentes, orando como mãe pelas suas filhas e pelos seus filhos. Pais, orem pelas suas famílias, determine pela palavra de Deus. Não é uma determinação sua, é uma determinação baseada na promessa que Deus faz para trazer vitória para as nossas casas. Faça isso e você será um homem feliz, um chefe de família abençoado, uma mãe de família abençoada, uma vitória
vitoriosa mulher em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ocupe o seu tempo construindo com oração, com uma vida piedosa de leitura da palavra, meditação nela. Ó, meus amigos, faça isto, porque a sua casa será um pedacinho do céu. Porque o Senhor deseja que o céu que você vai experimentar seja sentido inicialmente dentro do seu lar. Mas para que isso aconteça, expulse de lá todas as coisas que não devem estar lá. Ore ao Senhor dentro da sua casa, para que Ele revele você o que está dentro da sua casa que você não sabe. Pode ser alguma coisa que está te impedindo, mas se você orar, se você ler a Bíblia, se você meditar na palavra do Senhor, saiba que você será um chefe de família vitorioso e você uma esposa vitoriosa e vocês filhos amados do Senhor, porque os filhos, diz a palavra de Deus, são herança do Senhor. Você é gerado através de nós, seus pais, mas você pertence a Deus. Portanto, siga aquele que tem o direito e o domínio sobre a sua vida, porque Ele te ama. Fique em paz, irmãos e amigos. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, te agradecemos por este grande e maravilhoso privilégio de pregar a palavra do Senhor. Senhor, que esta palavra tenha sido, Senhor, falada de tal forma a encontrar os corações abertos. E também, Senhor, há uma mente aberta, que o Espírito Santo, Senhor, tenha feito a tua vontade, para que o entendimento da palavra tenha sido gerado na mente de todos os meus ouvintes. E que quando eles entenderem esta palavra, que eles possam descer com ela para o coração, a fim de não pecar contra o Senhor. Dê aos teus filhos uma noite de bênção, uma noite de graça, uma noite de vitória. Guarda-os como tens guardado até agora, Senhor, do Covid-19 e de todos os outros, Senhor, vírus perigosos que convivemos com eles, que são mais de 30 vírus que a medicina vem lidando já há anos com eles, Senhor. Guarda-nos de todas essas ameaças. O Senhor tem dito, Senhor, que o Senhor é a nossa proteção de tudo que vem de fora e de tudo que pode ser gerado por dentro, porque nós estamos impermeabilizados pela Tua presença e pelo Teu Espírito. Até porque, Senhor, primeiramente, quando Te aceitamos como Salvador, Jesus nos mergulhou no corpo do Senhor, que é a igreja. E depois, meus amados irmãos, o Espírito Santo, Senhor, nos mergulhou no corpo de Cristo. E depois Jesus nos mergulha no Espírito Santo. Então estamos no Pai, estamos no Filho e estamos no Espírito Santo. E se quisermos, nada mal nos acontecerá, a não ser por permissão divina. Então, amados, durmam bem, sejam fiéis ao Senhor, confiem nele e orem com fé contra o diabo. Manda ele embora pelo poder da palavra de Deus, pelo poder e a unção do Espírito Santo que está dentro de você. Até breve, queridos. Até quarta-feira que vem. Fiquem na paz do Senhor Jesus.